Ô, louco. Astrônomos entram em pânico por descoberta de falha de calibração no novo telescópio espacial, que é aquele lá, o James Webb. Foi lançado em dezembro de 2021. O Álvaro aí já falou qual telescópio nós estamos falando, o telescópio James Webb, que é essa belezinha aqui. Se vocês querem ter noção do tamanho do telescópio, só dá uma olhada aqui no canto direito inferior da imagem, o tamanho das pessoas perto do É a maior telescópio. escultura de papel alumínio que já fizeram, né? Muito bonito. Não, é bonito mesmo, inclusive eu Não, já vi gente que... tô brincando, mas porra, isso aí é uma conquista enorme para a humanidade, pô. Sim, sim. E você falou muito bonito. Eu conheço pessoas que pegaram e fizeram Penduraram na escultura parede na parede, uma um miniatura. James Aham, Webb. aham. Aham. Tinha É, uma mina fazendo por aí, eu sei que o Cauê Moura foi atrás de um. Ou tô sim, pirando? eu acho Não, que acho é que a é isso. Sofia Fonseca, né, que é É. divulgadora de ciência aí na área de astronomia, ela estava fazendo isso mesmo. E, como o Álvaro falou, isso foi uma grande conquista aí para a humanidade, porque é um telescópio espacial, que o último telescópio espacial que nós tínhamos, assim, que tinha fotos de grande qualidade, era o telescópio Hubble. E o telescópio James Webb consegue dar imagens com uma qualidade muito melhor. Agora James apareceu Webb e o Hubble. Ah, tá. imagens tiradas da mesma região do espaço aí do universo, e dá para a gente ver a diferença de qualidade entre os dois telescópios. Bom, vou te contar um BO meu aqui. Eu tenho um quadro com a nebulosa de Carina, né? Uhum. E aí eu busquei ele lá, vim para pendurar aqui na minha parede, não sei o quê. Pois, Sofia, na semana que eu ia pendurar meu quadro com a foto do Hubble, que é aquela ali tudo Saiu o James embaçada, me Webb. saiu a foto nova do James Webb. E eu paguei caro para imprimir, que gráfica não é barato, não. Mas, enfim, vamos à notícia. O que levou os astrônomos ao pânico? Então, eu vou colocar uma manchete aqui. Notícia que saiu hoje na Nature, que é uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, dizendo aqui: um pouquinho de pânico. Astrônomos são forçados a repensar os achados do James Webb Telescope, do telescópio James Webb. Revisões na calibração do instrumento estão desfazendo trabalhos sobre o universo distante. Espera aí, o que aconteceu então? Vamos explicar essa Desfazendo história. como? Já tirou a foto? Vai desfazer como? Não entendi. As análises, Álvaro, as análises. Ah, com espectro de Então, luz, aquela porra toda, tá? exatamente. Então, os dados aí, o James Webb, como já foi falado lá, ele foi lançado em dezembro de 2021, e os primeiros dados foram liberados no dia 14 de julho desse ano, né? 14 de julho de 2022. E tão logo esses dados foram liberados, isso aí levou muita gente a ver isso aí, saiu aquelas imagens todas. Inclusive, eu acho que você e a Ana mostraram aqui no Meteoro no dia, né, Álvaro? Ah, é Aquela bonito. Eu primeira não entendo imagem. nada, mas acho bonito. Não, e é bonita mesmo. E os cientistas também aí botaram a mão nesses dados e já começaram a trabalhar, né? Aí chegou um pequeno problema. Equipamento novo Uhum. tem que calibrar, né? E no caso, a calibração de um telescópio espacial como esse, o que eles fazem? Eles apontam o telescópio para uma estrela que já seja bem conhecida e comparam as medidas que esse telescópio novo faz com as medidas já conhecidas, e com isso você consegue fazer a calibração. Tá. O telescópio James Webb ele tem mais de 10 sensores. E o que eles fizeram foi eles calibraram o sensor principal e extrapolaram isso para os outros 9. E agora o que eles estão descobrindo é que essa extrapolação não foi uma boa ideia. Tem que ver sensor por sensor. E com Deixa eu isso, entender. Eles configuraram um. Daí fala, tem outros exato. 9. Dá Ctrl-C, Ctrl-V aí, foda-se. É isso.
Meio É mais ou menos tá, isso, não é tá, um pouco entendi. mais complexo do que um Ctrl+C, Ctrl+V, mas Imagino que sim, mas tá, tá. mas foram extrapolações. E agora eles viram: "Opa, não dava para ter feito isso". E daí a gente chega nisso aqui. Tá com Agora você, tá Álvaro? comigo. Aham. Você Isso você causou um consegue ou pouquinho de pânico, disse lá o Nathan Adams, um astrônomo da Universidade de Manchester, no Reino Unido, que junto com os seus companheiros apontou o problema no 9 de agosto. Como é que é? Isso, num pré-print numa Numa atualização. atualização lá, numa publicação que ele fez em 9 de Exatamente. agosto. Em Tá, 9 de agosto ele fez a atualização numa publicação que ele tinha feito no final de julho. tá, tá. Aí vem lá as aspas, né? Para aqueles, incluindo eu mesmo, que escreveram o paper nas primeiras 2 semanas, isso foi um pouco de: ah, não, será que tudo que a gente fez deu errado? Será que isso significa que a gente tem que meter tudo no lixo, jogar tudo no lixo? Então, todo mundo que trabalhou com os dados levantados pelo telescópio até agora tá fudido da cabeça achando que trabalhou à toa. Puta que cagada! É, é mais ou menos por Puta isso. que Daí um merda. O pouquinho de Hubble deu um monte pânico. de merda quando subiu, que os caras tiveram que voltar pro espaço, trocar rebimboca da Trocar parafuseta. Foi isso, uma lente, desgraça, não foi? etcétera. Sim, infelizmente esse tipo de coisa Entendi. acontece. Daí até temos aqui, Tá um pouquinho comigo, tá aqui, comigo. Bom, é só uma para destacar. declaração ali, né? Uhum, Entendi. Everyone's gone back over and had a second look. Então todo mundo recuou, né? E deu uma segunda olhada, deu uma revisada lá e chegou à conclusão que, porra, não é tão ruim assim quanto a gente pensou. Disse aquele Adams, que é o mesmo do trecho anterior, né? isso. Muitos, como é que é? Ou muitas, né? Das galáxias, das candidatas a galáxias distantes, ainda parecem perto da distância É, original estimada. Ah, tá. Tá, então não mas errou por muito, né? é, Mas outros estudos preliminares, como aqueles que tiraram conclusões sobre o universo antigo, né? uhum, Comparando grandes números de galáxias já meio apagadas, podem não resistir ao teste do tempo. Aí sim, esses podem estar errados. Agora eu não entendi a exato. diferença de um para o outro, Sofia. Então, aí é que tá. Aí a gente tá falando de diferentes tipos de pesquisas que estão sendo realizadas. Então, Hum, algumas das pesquisas que estavam sendo realizadas estavam tentando ver, ok, quais são as galáxias mais distantes que a gente tem. tá. E esses testes, ok, os números estavam um pouco errados, mas ok, estão um pouco errados, mas a gente ainda consegue ver que não está tão longe do esperado. Uhum, Mas existe outro tipo de pesquisa que estavam tentando estudar o universo antigo. E como é que você faz isso? Porque, de certa forma, olhar para as coisas distantes no universo, elas são uma forma de olhar para o universo antigo, porque a gente tem que lembrar que a luz ela leva um tempo para chegar até aqui. No nosso dia a dia, a velocidade da luz é tão grande que o que acontece é praticamente instantâneo. uhum. Então, mas quando a gente está falando das distâncias absurdas que nós estamos falando quando a gente está estudando o espaço, a luz ela leva, o tempo que a luz leva para chegar até nós significa que quando a gente está olhando aquela coisa que está lá distante, quando a luz chega aqui, aquilo lá já mudou. A luz que está chegando agora, a gente está vendo como era o passado. E são essas pesquisas que tentavam olhar para as coisas extremamente distantes, captar essa luz que foi emitida lá no comecinho do universo. Essas elas parecem que realmente foram comprometidas para valer. Mas os caras tinham chegado a alguma conclusão assim, redefinidora dos nossos conhecimentos, que agora precisa ser revista, assim, ou... Ainda são estudos preliminares, a gente tem que lembrar que esses dados foram liberados em 14 de julho, né? Então a gente ainda vai ter algum tempo até a gente conseguir ter assim, coisas que realmente são redefinidoras.
Mas Entendi. são dados que são importantes porque são dados que a gente nunca teria conseguido de outra forma, né? Então isso acaba sendo uma grande decepção, digamos assim, porque estava todo mundo muito animado, ok, agora a gente tem o James Webb, a gente vai conseguir coisas que a gente nunca conseguiu antes, e foi aí um balde de água fria. Daí tem uma último ponto, uma última coisa que eu quero mostrar aqui, que é uma fala da Martha Boyer, que é a responsável por fazer essa recalibração. A longo prazo, os astrônomos têm certeza de o que? Resolver lá a calibração e tornar mais eficiente isso nas suas conclusões. Ter mais confiança nas suas conclusões. Tá, mas por Mas enquanto, diz aí a Boyer, né? Martha Boyer. I would tell people eu diria para as pessoas irem com calma, irem com cuidado, irem com cautela, porque quaisquer que sejam os resultados, quaisquer que sejam os resultados que eles estão pegando hoje, né? Isso aí pode se mostrar que não está muito certo aí em 6 meses, quando a gente vai ter mais informações. Então, alguma coisa como vai em frente, mas por sua conta, no seu risco. Proceda Então pela tá, sua quer usar própria esses conta dados para risco. pesquisar, vai, mas ninguém garante nada. Exatamente. E isso aí, Álvaro, aí a gente chega no ponto que eu queria discutir aqui, que não tem como você não parar para pensar um pouco quando você sabe como funciona o mundo científico, que isso não está ligado com uma filosofia que em inglês, porque a ciência é praticamente toda feita em inglês, eles chamam de publish or perish, que significa Publica ou apodrece. publica ou pereça, vamos Uhum. colocar dessa forma. Que é uma filosofia que, infelizmente, está dominando o mundo científico, que é a ideia que os pesquisadores ele tem que publicar mais e mais rápido, mais e mais rápido, mais e mais rápido, mais e mais rápido, o mais rápido possível, porque a carreira dele depende disso. Se você não está publicando muito, você não consegue financiamento. Se você não está publicando muito, você não consegue bolsa para os seus alunos. Se você não está publicando muito, você não consegue uma vaga na universidade para dar a sua aula, no instituto de pesquisa para fazer suas pesquisas. Tudo depende do quanto você está publicando. Então, quando aparece qualquer chance de um pesquisador fazer alguma pesquisa que seja inovadora, que seja radicalmente diferente, as pessoas vão em cima com muita sede ao pote. E daí acabam se esquecendo de coisinhas básicas, tipo, gente, o telescópio novo tem que ser calibrado. Tá, entendi, porque para alguns desses pesquisadores. Não, você me disse, eu entendi. Para alguns Então, desses pesquisadores, é necessário publicar um paper, um estudo lá, mesmo sabendo que o troço vai estar comprovadamente errado em 6 meses. Porque ele não precisa publicar muita coisa para ter recurso, etc. e tal. É isso? não pode até ser uma coisa que não seja de má fé, mas simplesmente aparece uma nova ferramenta, eu vou usar essa ferramenta sem nem parar para pensar se eu já deveria Tá. estar usando isso ou não. Então, as preocupações sobre, ok, eu deveria estar usando essa ferramenta ou não, às vezes ficam em segundo plano da ânsia de publicar, e não dá sequer para você culpar o pesquisador, porque, de fato, a carreira dele depende disso. Então, a gente pensa, aí talvez fazer uma comparação, daí você me diz se está correto ou não, Álvaro, mas quando a gente compara, digamos, o mundo científico ao mundo do jornalismo, o mundo científico parece que anda a passos de tartaruga em relação à velocidade, né, de você pegar e fazer um jornalismo diário e tal. Mas existe essa questão da velocidade de dar o furo, né, de ser o primeiro a falar daquele assunto, e às vezes nessa ânsia de dar o furo você acaba cometendo deslizes. O que a gente está vendo é um exemplo de algo parecido, análogo aí, acontecendo na ciência, na ânsia de ser o primeiro a estudar, entre aspas, dar o furo com os dados do James Webb, acaba aí cometendo alguns deslizes. Olha, pelo menos as fotos estão bonitas. Justo. As fotos da festa ficaram ótimas. Ponto .exe.
Para mim é isso, para mim é isso. Não, falando sério, é muito. Eu fico imaginando se alguém teve esse tipo de decepção, de você embasar o trabalho que você está fazendo por horas e horas e dias e semanas num troço que está errado, entendeu? Por distração ou desconhecimento mesmo, né? Eu acho que todo profissional passa por isso num momento ou outro. Eu não sei se eu já te contei uma história. Eu trabalhava numa emissora de TV e eu era editor de vídeo, bem novinho ainda. E aí minha tarefa era separar muitas imagens de um determinado sujeito lá para editar uma matéria no final da tarde sobre ele, que estava metido numa denúncia de corrupção. Aí vamos falar que tinha. O nome dele era Alfredo, entendeu? E eu, porra, tava pronto no final da tarde para editar a reportagem sobre Alfredo. Separei, porra, uma pilha de fita, era fita na época, tá? Para colocar a imagem de arquivo na matéria do Alfredo. Só que eu me confundi, cara, e passei a tarde inteira buscando imagem do Afonso, entendeu? E aí no final da tarde estava tudo errado, meu chefe me pegou no desespero lá e atirou uma fita em mim. Isso não foi legal. Não, mas meu ponto é esse, assim, se você parte de uma decisão ou premissa errada e todo o resto se perde, é foda, porque é muito tempo envolvido daí, sacou? Foi uma tarde de Uhum. trabalho que foi jogada fora, assim. E eu fico imaginando como é que esses cientistas lidam com isso. Em última circunstância, poderia ter sido uma decepção para toda a humanidade. Você já pensou? Os caras estão olhando ali para o começo do universo, para os mistérios da existência, né? Imaginou se esses caras olham lá e falam: é o seguinte, tem aqui uma novidade aí, tá tudo respondido, 42, tá aqui, ó, pá. Todas as perguntas foram respondidas pelo nosso belíssimo telescópio. Aí, porra, passa 6 meses. Imaginou? Passa 6 meses, passa um ano, fala: não era bem assim, não. Foi mal. Até ele falar que Então, foi mal, eu já fundei uma nova religião em cima dessa descoberta. a gente tem que lembrar que é um processo normal na ciência a gente rever os resultados, né? A ciência é uma das características dela, a gente está o tempo todo revendo os nossos resultados, revendo as teorias, as hipóteses, etc. Então, é uma coisa que às vezes é até meio frustrante, né, para o público, que aquela história de agora eu posso comer ovo, agora eu não posso, agora isso faz mal, agora não faz mais. Então, isso é algo que faz parte. E essa história, ela, no final, ela tem um final feliz, né, de que, ao que tudo indica, pelo menos de acordo aí com a Martha Boyer, em uns 6 meses vai estar tudo certo, em uns 6 meses vai estar calibrado e a gente vai poder ir em frente. Mas vai sair foto bonita nesses 6 meses ou vai ficar sem? Não, não, as fotos bonitas a gente, inclusive, já tem, É. né, Álvaro? É a questão da calibração dos dados que são Não, eu quero mais foto. emitidos. Vai sair mais Vai fotos ter. bonitas. O James Webb, o Hubble continuou fazendo foto bonita até o final, né, Álvaro? O James Webb Não, vai fazer é o que eu também. te falei. Eu tenho um print aqui da nebulosa de Carina do Hubble, né? Eu, sei lá, eu só consigo me impressionar, como qualquer ser humano, assim, né? Sem muito conhecimento, com a beleza dessas coisas, assim. Eu olho para uma nebulosa, para quem não sabe aí, o que é exatamente, mete lá no Google Images, nebulosa, procura. É tipo uma nuvem magnífica, multicolorida, rapaz, onde nascem as estrelas. Eu olho para aquilo assim, eu me sinto diante de um negócio hiper sagrado, assim, digno de respeito, reverência, porque enche o olho da gente, assim, né? É um negócio muito, muito lindo, assim, sério. Para mim, eu fiz esse quadro assim, quando eu fiz esse print, eu falei: pô, isso aqui para mim é um objeto de culto, entendeu? Eu olho para a Uhum. nebulosa ali e falo: porra lá, ó, é assim que tudo começa, pô, muito da hora, entendeu?